Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela permissão que Ele nos dá de estarmos na sua casa mais um dia. Como o Alice fala, muitas pessoas gostariam de estar na casa do Senhor, mesmo uma casa humilde como a nossa, e não tem a possibilidade por diversos fatores. Estamos nós aqui meditando dentro da escola dominical, no catecismo de Westminster. Começamos na semana passada meditando na pergunta 94, dizendo o que é o batismo. E dissemos que o batismo é um dos dois sacramentos que a igreja perdura. Falamos que esse batismo, dentro do contexto nosso de Antigo Testamento, ele foi instituído por Cristo para servir de um sinal do pacto da graça e da união com Cristo. Falamos do cuidado que deve haver de você não juntar o batismo, que se a pessoa não tiver o batismo ela não se salva, ou que o batismo, como na igreja luterana fala, ela expia e elimina os pecados. Então você está pecador, você entra na água do batismo e ali os pecados eles ficam. Tá? E seria necessário toda semana fazer um batismo, para fazer uma limpeza. Tá? E aí vamos dar continuidade nesse estudo sobre batismo, falando um pouco sobre o batismo nas igrejas calvinistas ou reformadas. Calvinistas são aqueles que seguem mais de perto as doutrinas que Calvino entendia como sendo bíblicas. Os calvinistas defendem que o batismo não produz a fé, e nós cremos nisso. O batismo, ele não produz a fé. A fé é um dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E também o batismo não traz salvação, mas é apenas um ato de confirmação pública da ligação com Cristo, que é o que nós temos falado sempre. A condição dos sinais que existem, que atestam que você é cristão, mas não que tornam você cristão, nem que são elementos para que você seja considerado um cristão. É apenas um ato de confirmação pública da ligação com Cristo, o que não é necessário para a salvação de forma absoluta, apesar de ser uma obrigação para todo crente e sua família, mas nós sabemos que existem fatores que podem impedir o batismo. Condição social, enfermidade física, pode morar num país, islâmico, alguma coisa assim, e qualquer manifestação exterior como essa pode gerar um incômodo, pode gerar até uma perseguição, mas a ordenança, ela existe. Então todo crente deve sim se batizar. Podemos ver no verso, Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Luli? Podemos ver no verso que a predestinação para a salvação veio da eternidade, não depende de atos ou obras executados ou aplicados pelos homens. Efésios, só um minutinho, deixa eu achar aqui. Susto, voou um mato aqui. Esse negócio é um bicho. Romanos. Pode ler. 4, 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito do Senhor. Tá, duas informações importantes, entre muitas aqui nesse texto, é que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E no final ele fala que nós somos tornados filhos por meio de Cristo, segundo a sua boa vontade. Então a minha ação, ela não reflete, ou não é um gatilho para a salvação. Nós temos que cumprir os desígnios, temos que fazer a nossa confissão de fé, temos que ser batizados, mas isso são ordenanças que elas são posteriores ao nosso chamado. O nosso chamado ele ocorre antes da fundação do mundo. A predestinação para a salvação vem da eternidade e não depende de atos ou obras executados ou aplicados pelos homens. E aí eu volto a dizer mais uma vez que esses atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, como nós lidamos com as nossas finanças, como nós lidamos com o nosso tempo, eles vão refletir se nós somos cristãos ou não somos cristãos. Quanto às crianças, a consideração de Calvino era de que os filhos dos pais crentes são participantes da nova aliança, devendo receber o batismo para a confirmação dessa aliança. Então, dentro do entendimento de Calvino, havia o batismo infantil
para depois haver uma confirmação. Como há na Igreja Católica Romana, em que se tem o batismo da criança logo cedo, você depois tem uma confirmação. Ele entendia dentro da teoria da aliança, em que se os pais eles são, quando você batiza o filho, você está simbolizando externamente que aquela criança ela está dentro da sua aliança. Para mim é apenas um sinal. Pela doutrina da predestinação e dos decretos eternos de Deus, adotados pelas igrejas calvinistas, a fé das crianças não é levada em consideração no ato do batismo, pois esse é um ato espiritual, e a fé não é a causa da salvação, mas consequência dela. E novamente, ele vem trazendo esse conceito de que é apenas um símbolo que você traz a criança para a aliança, como nós fazemos na Santa Ceia, que nós vamos meditar depois, em que nós servimos a Santa Ceia para crianças que nem estão entendendo o que está acontecendo de uma forma didática. Tá? Mateus capítulo 19, verso 14. Teve algum evento hoje que o povo todo não veio, não? Alguma festa, algum aniversário aí que a gente não está sabendo? Você não foi convidado, né? Rô, pode ler. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Tá, então, essas igrejas utilizam um versículo como esse para justificar o batismo infantil, que eu não tenho problema nenhum. Seja batismo ou apresentação, eu não tenho problema com isso. Mas se usa um versículo como esse, dizendo que a condição de você impedir uma criança que ainda não tem entendimento de ser batizado, você está impedindo ela de ir a Cristo, eu não vejo dessa maneira. Esse ritual de lavagem com a água era comum entre os povos antigos e representava a purificação espiritual. Essa condição do batismo nas águas, seja por aspersão ou imersão, seja jogar um pouquinho de água na testa, ou você afundar o cara dentro da água, isso é uma coisa muito comum, você vê isso aí dentro dos rituais pagãos, é uma coisa comum, as pessoas entendem que a água, ela purifica, da mesma maneira que o banho purifica, eles entendem que a água, ela toma um cunho espiritual, e ela tem a possibilidade de lavar a sua alma, ou lavar o seu espírito. Os judeus usavam vários rituais e lavagens que tipificavam a morte do Cordeiro e a união com Cristo. Todos esses rituais, eles foram substituídos pelo batismo. Então os judeus tinham também. E aí aquela história de que Deus fala, olha, não se envolvam com os povos pagãos à sua volta, para que vocês não aprendam a cultura deles. E a gente vê a cultura judaica, primeiro hebreia e depois judaica, a gente vê essa condição da cultura deles muito misturada. Porque eles viam como eles casavam, eles viam como que eles se purificavam. E aí acabou que eles começaram a aprender, começaram a aplicar essas coisas dentro das suas próprias vidas. Hebreus, capítulo 9. Carlos, Hebreus 9, versos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bode e de touro e a cinza de um novilho aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceram sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Tá, então havia, dentro das cerimônias, quando se matava um animal, havia a aspersão de sangue sobre a vida das pessoas no sentido de purificação, que é algo que, por exemplo, dentro da Igreja Católica, o sacerdote, ele pega um instrumento lá que eu não sei o nome e ele faz aquela jogadinha de água. Aquela ali é uma forma de você trazer a purificação. Então as pessoas elas tinham esse tipo de costume. E aí aparece o batismo de João Batista. O batismo de João Batista foi o precursor de Jesus. E ele batizava no Rio Jordão, e a gente conhece muito bem a história de João Batista. Ele é levantado como aquele que abriria os caminhos para Cristo.
e ele vem trazendo algumas mudanças de ideia, de pensamento, para que os judeus começassem a se familiarizar com as ideias que Cristo iria trazer. Ele traz dentro de uma forma bem bruta, bem grossa, bem grosseira, bem dura. Você não vê nos discursos de João Batista a condição amorosa, porque ele é aquele cara que está abrindo realmente a ceifa, ele está pegando os espinhos, ele é realmente mesmo mais grosseirão. Esse batismo dele era feito no Rio Jordão, e esse batismo era destinado a trazer os que eram assim batizados ao arrependimento. Então, o batismo dele tinha a condição do quê? Arrependimento. Então a pessoa, ela entrava nas águas como um sinal de que ela se arrependia daquilo que ela estava fazendo de uma forma errada. Esse batismo era destinado a trazer os que eram assim batizados ao arrependimento e a uma nova condição de vida, uma nova esfera espiritual que significava uma preparação para o reino de Deus. Então, o ato do batismo, ele tem essa visão também do arrependimento, em que você olha para uma situação em que você está vivendo e você entende que aquela situação está errada e você tem que ter algum tipo de mudança. E aí você faz um símbolo, como a gente já falou do casamento, como a gente vai falar da Santa Ceia, a gente fala da condição do símbolo, a aliança no dedo daqueles que são casados, mostra a condição simbólica perante a sociedade, perante as pessoas que você decidiu fazer algo. Então quando você guarda apenas para você, é algo que pode ir ou voltar, mas quando você exterioriza de uma maneira pública, é muito mais sério. É como quando você faz um casamento e você vai lá e faz o reconhecimento dentro do casamento, dentro do cartório, dentro do Código Civil. Então, perante a justiça, há um documento dizendo, a pessoa não está só convivendo, a pessoa só não tem um relacionamento, mas ela firma um compromisso. Então, há uma gravidade, uma seriedade maior. Apesar dessa condição espiritual diferente das purificações judaicas e da similaridade do arrependimento, o batismo de João não era o batismo cristão, pois que o batismo cristão é para a fé em Cristo e não somente para o arrependimento. Então, a gente vê a diferença entre o batismo que havia entre João Batista e o batismo de Cristo. Então, nós temos sim a condição do arrependimento dentro do nosso batismo. O batismo é instituído por Cristo, mas ele é muito além. Ele envolve não só o arrependimento de pecados, mas também ele envolve a declaração da fé. Tanto que se insere dentro desse batismo, que era o batismo, digamos, de João Batista, a confissão através de você aceita Deus Pai como seu Criador, Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo como seu Consolador. Você diz sim. Se você não disser sim, você não está confessando a sua fé diante de Deus e diante dos homens. E aquele batismo ele é inválido, como qualquer contrato que você possa fazer de forma civil. E aí quando você diz sim, o sacerdote fala, e eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a pessoa, além de estabelecer um compromisso de mudança de comportamento ou arrependimento, ele também declara a sua fé em Cristo. É algo mais completo. Marcos capítulo 1, verso 4, Menise. 1:4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Tá? Por que que ele não pregava o batismo do arrependimento com a fé? Por quê? Veio para o segundo período? Chegou cedo, hein? Por que o batismo de Jesus Cristo, o batismo de João Batista, ele não tinha incluso nele a condição da fé? Porque as pessoas não eram filhos? Não. Porque era necessário primeiro o arrependimento. Não. Eu perguntei por que além do arrependimento, não tinha a inserção da condição da fé em Cristo. Porque eles não conheciam, mas... Porque Cristo não tinha se manifestado ainda. Eu estava aqui pensando. Tá? Não valeu. Se não falou, a Menise que acertou. A Menise ganhou estrelinha. Entendeu? A gente tem que entender que ele vem preparando o caminho para o Senhor.
Não havia condição de nenhum batismo, só aquelas lavagens, aqueles negócios. Ele insere a condição do arrependimento, remissão dos pecados, e depois apresenta a figura de Cristo, que era a figura da fé. Marcos 1,4 de novo, Menise. Para que ele provasse o Senhor de fé, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Leu o anterior, verso 3. Vós, do ano no deserto, preparai o caminho do Senhor, onde ele vai seus veículos. Então, o que acontece é que o João Batista ele vem preparando uma situação que iria acontecer, tá? Batismo cristão, o verdadeiro, o nosso. A ordenança do batismo foi instituída diretamente por Jesus, representando o lavar purificador e regenerador do Espírito, para aqueles que haveriam de receber os eleitos. Então, não era indiscriminado, eram para os filhos. Por isso que essa decisão pessoal, ela necessariamente ela tem que vir através do entendimento dentro do que eu creio. Se você está fazendo uma decisão por Cristo, e você não tem entendimento, você não tem conhecimento, a sua decisão é uma decisão como qualquer um, em que você pode ser batizado como eleito ou não eleito. Quando você entende isso, a sua decisão, a menos que você tenha um engano muito grande no coração, você não vai se predispor a passar por toda uma cerimônia de batismo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a regra é que você participe apenas porque você entendeu. Tá? Mateus 28, 18. Bonita sua roupa, hein? Quem deu por você essa roupa, hein? Mateus 28, 18, André. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tá, e aí a gente vê mais um fator. A figura de João Batista, ele vem e fala que dentro dos nascidos de mulher, ele é o maior de todos. Mas Jesus Cristo, ele não entra nessa condição. Então, ele é acima da condição de João Batista. E ele é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, ele pode trazer também essa condição, não só do arrependimento, também da condição da fé, que é extremamente importante. Nem todos que recebem batismo são salvos ou serão salvos. E isso é uma coisa que traz muita confusão dentro do coração das pessoas. Elas acham que um ritual ela tem a capacidade de executar um milagre ou uma maravilha, que é o que muitas igrejas elas pregam. Então venham para a campanha do Arregaçando as Mangas, dia esse fim de semana, né? Arregaçando as Mangas para 2024. Então, porque a pessoa participou de uma campanha, ela recebeu uma imposição de mãos, aquilo vem trazendo uma autoridade para que aquilo venha acontecer. Se você não tem esse elemento na sua vida, aquilo não funciona. Nós temos que entender que a nossa ação ela é independente da ação humana. Nós temos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E aí a condição do batismo é uma condição que atesta que aquele que é salvo, ele cumpriu uma ordenança. Mas se esse batismo ele viesse trazendo a condição da salvação, ele seria um elemento a mais. Como nós já falamos de várias igrejas que trazem elementos que são importantes, mas que não são essenciais dentro do contexto da salvação. A condição salvífica depende única e exclusivamente da decisão divina. Ponto final, não existe mais nenhuma situação. Nem todos que recebem o batismo serão salvos. O batismo é um ato simbólico que representa a admissão do crente em uma denominação cristã e é um sinal de participação na igreja local. Então, muitas igrejas, e é aquilo que eu falei para vocês, eles entendem que se não for batizado dentro da denominação não vale. Não penso assim. Entendo que se a pessoa for batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa a igreja, ela é uma pessoa que pode estar dentro da condição da salvação, da eleição, e ela é considerada por mim como batizada. Somente tem valor como uma forma externa de identificação com Cristo. Todavia, não cabe ao homem decidir por sua salvação ou união com Cristo. Somente a graça de Deus pode fazer isso, e somente Cristo tem autoridade para aceitar o seu povo. Então não é porque eu quero,
Não é como nós já temos falado lá da condição de Efésios, em que os homens que eram romanos, eles podiam comprar seu título de romano. Citamos a condição do centurião romano, em que ele, quando confronta Paulo, ele fala, e aí, você é como? Ele falou, não, eu nasci. Ele falou, pô, eu comprei por uma grande soma, eu comprei por um grande valor. Dentro do reino dos céus não há essa possibilidade de você ser merecedor através de obras, através de recursos financeiros, através de dízimo e oferta, nada pode atestar e te trazer essa segurança, a não ser a escolha do próprio Deus. Marcos 16:16. Por favor. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. O que esse versículo está dizendo? É para você. Vamos lá. Quem tem fé, quem crê em Cristo, ele automaticamente é salvo. Quem não tem fé não será salvo. E o batismo, o que tem a ver aí? O que o batismo tem a ver? Porque ele está aqui. É que nem o João Batista. Não, na verdade. Se você, Calma, respira. Se você é batizado e você crê que o batismo ele vai te ajudar a ser salvo, você será salvo. Se você for batizado e não crer... Você falou que se a pessoa ela tem fé que o batismo te ajuda para ser salvo, então ele é salvo? Então você está dizendo para mim que o batismo ele é necessário para a salvação. É necessário ou não é necessário? Calma. Se você crê que você pode ser salvo, sim. Não, se você crê que o batismo ele é necessário para a salvação ou não, escolhe. Obediência à palavra, né? Obediência, mas é uma condição necessária para a salvação? Não. Não, porque a salvação vem apenas por o quê? Pela fé. Que vem de quem? Da palavra. Que vem de quem? Jesus. De Deus, tá? Então a ação humana não afeta, mas você atesta através das suas ações, beleza? Tá? Beleza? Obediência à palavra. Tá, obediência. Marcos coloca claramente a fé como condição da salvação e o batismo como confirmação pública dessa fé. A fé é um dom de Deus. O batismo é um ato de decisão ou realização humana que jamais poderá suplantar o ato divino. Então, a decisão de se batizar é minha, mas a decisão da salvação não é minha, é de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus. 9 também? Não de obras, para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo? Se você associar elementos naturais, humanos, à condição da necessidade da fé, a pessoa vai falar assim, eu sou e você não é. Porque eu fiz e você não fez. E aí você coloca o fator humano como um fator decisivo se a pessoa é salva ou não. A ação, ela é simplesmente um símbolo, não é nem complementar. É apenas um símbolo de que aquilo é verdade. É como você estuda e você acaba o ensino médio, quando você é aprovado, você recebe um diploma. Mas esse diploma, ele garante que você sabe alguma coisa? Não. Ele simplesmente atesta, que é a mesma coisa sobre o batismo. Se você sabe ou não, é outros 500. Tudo bem? Fórmula batismal. Qual que é a fórmula? Como nós falamos na oração, a oração sempre ela começa invocando o nome de Jesus. e acaba em nome de Jesus. tá?
Então você entra na presença de Deus, faz a sua oração e aí você finaliza falando em nome de Jesus. Essa é a fórmula da oração que é apresentada lá no Evangelho de Mateus, na oração do Pai Nosso. E nós temos a condição da oração, da fórmula batismal. Ainda em oração, tem muitas pessoas, inclusive nosso querido e finado irmão Cláudio, que ele finava a oração dele fazendo o quê? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. As orações não são em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas são em nome de Jesus. É uma fórmula. Não quer dizer que Deus não ouve. Ele está dizendo que estou dizendo para você que está errado. Mas Ele ouve da mesma maneira. Fórmula batismal. Nem todos os batismos descritos no Novo Testamento utilizam a mesma fórmula. Assim, a igreja sentiu a necessidade de unificar a fórmula do batismo, a fim de evitar abusos e heresias, e para tanto foi adotada a forma contida na grande comissão. Então, há uma orientação como nós fazemos o batismo. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos eles começam a plantar a igreja primitiva. E aí os apóstolos começaram a morrer. E eles começaram a ficar preocupados. Será que as pessoas elas vão inventar moda, como a gente vê nas igrejas de hoje? E eles deixam um texto que é chamado de Didaquê, ou seja, o doutrina dos apóstolos, como que deveria ser feito, sempre trazendo os ensinamentos, as ilustrações, a partir da própria palavra e não a partir do entendimento deles. Tá? Mateus 28, 19. Lula de novo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Como é chamada esse texto em Mateus 28, de 18 a 20? A grande ou ordenança. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Da mesma maneira que o batismo, ele é um símbolo de que você é cristão. Aqueles que fazem isso que Jesus está falando na grande comissão, eles são sinalizados também como cristãos. Mas você faz isso não quer dizer que você é salvo. Tanto que há uma passagem, eu não lembro se é em Mateus, que diz: mas em teu nome, Senhor, pregamos o evangelho, curamos enfermos, expulsamos demônios, e Cristo fala: eu nunca te conheci. Lembra? A mesma condição do batismo, é apenas um sinal. Aqueles que são cristãos, verso 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ele está ordenando, eu tenho autoridade no céu e na terra, e eu ordeno, para quem? Para os meus filhos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não quer dizer que você, como pessoa, tem autoridade para batizar, mas você leva as pessoas ao batismo. Como? Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É como se ele estivesse junto de mim, junto de você, junto de eu. Junto de eu ou junto de mim? Entendeu? Junto de nós, entendeu? Conosco. Entendeu? Até a consumação dos séculos. Inclusive olhando para você, você realmente está fazendo? Você está participando de ir e fazer discípulo, falando do amor de Deus? Como que se faz isso? Você faz isso indo com a Menísia e o Nicolas, uma vez por mês, fazendo evangelismo. Você faz isso, você compartilhando discipulados, compartilhando as mensagens que a gente compartilha com vocês, colocando coisa saudável, falando sobre coisas espirituais, trazendo às pessoas a possibilidade de ouvir o Evangelho. Coisas simples como aquele aplicativo do Glorify que eu já falei para vocês, que eu compartilho para vocês só a imagenzinha. Você pode mandar aquilo para uma pessoa e aquilo ali pode tocar no coração da pessoa e a pessoa fala: eu quero mais. Então são formas que nós temos de fazer isso. Essa forma batismal tornou-se definitiva, sendo utilizada na igreja até os dias de hoje. Então, um batismo hoje, que é considerado como sério e verdadeiro, ele é um batismo que ele inclui águas, seja aspersão, seja imersão. Não vamos entrar nessa polêmica, não faz questão, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas ela tem que sempre ser em nome de Deus Pai,
em nome de Deus Filho e em nome de Deus Espírito Santo. Se não houver essa condição, o pacto não foi estabelecido. Não quer dizer que a pessoa não é salva. Quer dizer que aquele símbolo, ele é um símbolo que ele é falho e que não define, não traz o significado realmente do que ele deveria ser. Profissão de fé. A grande maioria das igrejas exige no ato do batismo uma profissão de fé, aceitando sem reservas a Escritura e as regras de fé da igreja. Esses são votos feitos perante Deus, perante Satanás e seus demônios, e também perante os homens, e devem ser levados a sério, pois Deus não se agrada de tolos. Então, quando você participa do batismo, e você faz essa profissão de fé, você está fazendo uma declaração para todas as pessoas. É algo que Deus fala, se você quer fazer um voto, cumpra. Ele não gosta de tolos. Eclesiastes, capítulo 5, verso 4. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Verso 5 também. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tá? E aí, Deus está falando muito claro aqui através de Salomão. Você não é obrigado a fazer voto. Mas se você fez, cumpra. Se você fez um acordo, cumpra. Por isso que eu bato na tecla com algumas pessoas aqui. Eu vou ligar daqui a 5 minutos. Não liga. Estou chegando em 10. Não chega. Eu vou cumprir tal coisa. Não cumpro. Eu vou pagar essa conta tal dia. Não pago. Tenho que devolver, tenho que pagar o salário do funcionário dia 10. Não pago. E não dou satisfação. Porque não é uma questão apenas de você cumprir a ordenança. Se você fez um voto e a coisa aconteceu fora do seu controle. Poxa, eu faço um voto com a Rayane de me encontrar tal dia, tal hora. Acontece um revés, entendeu? Que é fora da minha condição. Não dependeu de mim, mas eu tenho que justificar. E isso não pode acontecer com frequência, porque senão não é voto. Não pode ter condições todos os dias que venham a trazer você a não cumprir os seus votos. Então, se você disse, vou fazer, faça. Vou chegar, chegue. Vou ligar, ligue. Porque isso é um princípio do nosso coração. E nós estamos falando sim em relação ao batismo. Mas quando você tropeça no pequeno, você tropeça no grande também. Então nós temos que nos cuidar, nos aprimorar nas pequenas coisas, para que nós possamos sermos corretos e direitos também nas grandes coisas. Então, Eclesiastes de novo, por favor. 5:4, você fechou? Deixa que eu ler. Tá? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Infelizmente, os cristãos professos de uma forma generalizada não levam a sério essa profissão de fé, seja por ignorância, seja por má intenção, seja por descaso, transformando as igrejas atuais em uma diversidade de crentes digna de escândalo. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Os cristãos não levam a sério nem a condição de cumprir o voto que faz com o próximo, imagina com Deus. Então eu vou lá, faço um voto com o Senhor, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu mestre, e as minhas ações, elas não refletem isso. Em especial, não porque é um processo de transformação, é porque a pessoa ela decide realmente. Como os fariseus que chegaram a João Batista e dizem:
queremos ser batizados. E João Batista olha para eles e fala assim: vocês querem ser batizados por quê? Vocês não vão cumprir. Josué também fala: vocês não vão cumprir. Tá? Vamos lá? Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Tá? Isso é muito complicado. Porque você não tem compromisso com os homens. E você acha que você não vai ser cobrado, ou que você está tudo certo. E aí você também entra numa condição de fazer votos com Deus, acertos com Deus, e aí você não faz. E você acha que está tudo certo. E ele fala: não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você planta mentira, você vai colher mentira. Se você planta falta de responsabilidade, você vai colher falta de responsabilidade sobre a sua vida. E aí muitas vezes vocês olham para mim: pô, por que eu estou passando por isso? Será que é porque você não plantou? Sempre é porque plantou. Não é a consequência daquilo que você fez? Além da condição pecaminosa? Você quer a justiça dos homens, mas você não é justo. Sendo que nós vamos tratar, a partir da semana que vem, ou a outra, sobre a condição da armadura de Deus, em que ele fala da couraça da justiça. A couraça da justiça é nada mais do que um instrumento que mostra a sua justiça em relação ao próximo. Eu sou justo com o meu irmão? Eu sou justo em relação àquilo? Muitos são batizados por mera formalidade, desconhecem a regra da fé da igreja que juram obedecer. Isso é muito sério para os ministros da igreja que ignoram seus votos de ordenação para agradar a homens e prover o crescimento da igreja. Então, isso também se reflete dentro da liderança, seja da igreja, seja da casa. Você se compromete a fazer alguma coisa e por conta do dinheiro, por conta do salário, por conta disso você começa a criar o quê? Formas de você quebrar aquele voto que você fez com Deus. A gente vê isso muito dentro da medicina. A pessoa, quando ela vai receber um diploma, ela faz um juramento dizendo que ela vai cuidar das pessoas. Independente de dinheiro, tem um nome lá, Hipócrates, Hipólogos, esse é o nome do cara. Entendeu? Ele faz um juramento. O advogado também faz um juramento. O professor também faz um juramento. Levanta a mão em tudo. E chega na hora e fala assim: por que eu vou atender o Nicolas? Eu vou atender o Felipe vai me pagar mais. E a gente vê essas condições, por exemplo, em transplante de órgãos. Às vezes a pessoa fura a fila. Por quê? Dinheiro. A pessoa ela se vende por causa disso. E Deus fala: de Deus não se zomba. Muitos são batizados por mera formalidade. Se eu não for batizado, eu não posso tomar Santa Ceia. Eu vou ser batizado porque meu pai quer que eu seja batizado. Desconhece as regras de fé da igreja, que jura obedecer. Como que eu posso ser fiel à minha igreja ou ser fiel ao meu Senhor se eu não conheço? Isso é muito sério. Muitos fazem isso de uma forma errada, inclusive os ministros. Gálatas capítulo 1, verso 10. Pode ver? Uhum. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então a gente vê a condição de Paulo, ele sendo questionado e vivendo uma situação de perseguição, em que tanto ele, como Cristo, como qualquer homem de Deus, se ele tivesse se submetido às leis do momento, ou à condição do que a sociedade queria, as pessoas aceitam. Por que os coaches eles são tão aceitos? Porque eles não trazem confronto. Falam exatamente o que você quer ouvir. Quantas vezes você já ligou para mim, esperando que eu passasse a mão na tua cabeça e eu te dei uma cintada? Entendeu? E isso, se a pessoa ela não é salva, ela não recebe, não aguenta. Estou vendo uma série com a Rosângela em que um pai vai exortar uma filha, ele olha e fala assim: você é o único filho que aguenta o que eu vou falar. E ele dá uma pancada na mulher. Se fosse qualquer outro, tinha saído. E aí ela começa a entender aquilo, sofre, dói, ela geme, mas ela faz o quê? Ela começa a trabalhar em prol do pai.
em prol do que teria esse efeito. Ela começa a estudar, começa a meditar, entende que não é o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. É interessante que quando nós vamos no médico, nós queremos a solução para o nosso problema e não carinho, amor, afeto. A gente está querendo o remédio que resolve. Você está com uma dor de barriga, você está com uma dor no ombro, você não quer que o cara seja só gentil com você e te dá um tapinha nas costas e manda embora. Ele tem que trazer um tratamento eficaz. A água e o batismo. A lavagem com água simboliza a purificação pelo Espírito Santo. Simboliza. Nenhum elemento externo ou símbolo deve ser acrescido à água. E aí a pessoa coloca óleo, a pessoa coloca sal, a pessoa coloca isso, coloca aquilo. Não há necessidade, porque a fórmula não é com água misturada, não é água, aquela água que a Rô faz lá, coloca laranja, limão, entendeu? Não é aquela, é a água. E aí você tem que entender que mesmo a água é só um símbolo. Eu lembro que várias vezes nós fizemos batismo, lá em São Paulo ainda, em que a gente tinha que ir 1 a 2 horas antes, estender as mãos para a água da piscina, para a água ser purificada. Hã? Não é não? Você purifica, imagina a gente batizando Pedro lá naquele lagão lá, e a gente purificar aquela água toda. Entendeu? Mas o pensamento é esse. Tito capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. 4 e 5. Sim, senhor. Não obras. 4 e 5, por favor. O 4 também. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é o lavar da água, é o lavar do Espírito. E a água é apenas um símbolo. Por que nós precisamos desse símbolo? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos de coisas materiais. Isso vem ajudar a nossa fé. Você passou por um elemento, não foi que eu simplesmente falou. É algo que marca a sua vida. Mas é símbolo para você. Não é algo que vai afetar se era água, se era Coca-Cola, se é suco de limão, não importa, não entendeu? É um símbolo que nós temos, mas a ação real e completa, ela vem do lavar do Espírito Santo. Ele inicia no interior do homem. É do interior para o exterior. O que não é um batismo cristão? O batismo não simboliza a morte e a ressurreição do batizado juntamente com Cristo. Nem representa a salvação concreta concedida por uma igreja ou sacerdote. Você tem que entender que é só um símbolo. O batismo cristão não é o novo nascimento. O seu novo nascimento não é o batismo. É a confissão da sua fé que nasce dentro do seu coração. Nenhum ministro tem o poder de trazer cativo a si o Espírito Santo para que possa utilizá-lo para o seu bel prazer. Não, agora eu vou invocar o Espírito Santo para ele fazer o que eu quero. Não existe isso. E as pessoas acham que a igreja dele salva, porque ele que fez o batismo, eu tenho que ser batizado com pastor tal. Se não for pastor tal, esquece. Porque ele tem a unção. Você vê que você transfere a condição da ação do Espírito Santo para a atenção de um líder, para a capacitação de um líder, isso é mentira. Pelo contrário, essa é uma atitude de revolta, deliberada e abominação perante Deus, achar que, por causa de um homem, por causa de uma denominação, o batismo vale ou não vale. João 3,8, para finalizarmos. Evangelho de João 3,8, Melise. Não que sol onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então não há como eu, como sacerdote, achar que eu tenho domínio sobre o Espírito Santo para uma campanha de cura, de renovo disso, daquilo, fazer aquilo, aquilo outro. A gente simplesmente conta com a ação da misericórdia do Senhor.
Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum homem de Deus ou mulher de Deus tem autoridade nenhuma que não seja concedida pelo Espírito Santo. Eu não posso dizer e atribuir a mim, pela minha santidade, que eu tenho capacitação de fazer absolutamente nada. Então, aqueles que fazem isso dentro do batismo, eles estão praticando um não batismo. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa instrução em relação ao batismo. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor nos abençoe e nos conceda do Teu amor e da Tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso intervalo.